Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, o nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. Assim também como você nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, o grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita, vai lá nos comentários e também deixa o que você tem achado do programa. Se você quer ver algum tema aqui, também vai lá nos comentários, deixa a sua sugestão, que teremos o maior prazer de colocar ela aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, também a sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp. O WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, que você interage com a gente, que você participa conosco e também você pode hoje participar. Nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. Não é isso, minha esposa? É isso aí. E também falando que nós temos um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol. Você vai falar sobre ele enquanto eu vou compartilhar o link do Facebook para as pessoas assistirem o nosso ao vivo. Tá bom, minha esposa? Ok. Então, temos um canal Programa O Farol lá no YouTube. Então, o nosso canal, a gente gostaria que você fosse lá e se inscrevesse no canal. Que você também ativasse o sininho e que você também fizesse o quê? Deixasse um comentário do que você tem achado do nosso programa, curtisse, deixasse aquele like para ajudar o nosso programa e também compartilhasse com um amigo, com o grupo da família, com o grupo do pessoal do seu trabalho, com uma amiga que precisa de uma mensagem de fé, de encorajamento, uma palavra que venha realmente ir de encontro à sua necessidade. O nosso programa tem o intuito de levar a palavra do Senhor aos corações, ao fortalecimento espiritual das pessoas que realmente precisam ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Então, a gente gostaria que você compartilhasse o nosso programa, porque essa mensagem de fé tem que ser compartilhado. Se você fizer isso, tenha certeza que aquela pessoa vai ser muito abençoada, assim como você que participa do nosso programa. Deus tem abençoado a sua vida através de cada mensagem, de cada reflexão, de cada palavra de fé. Tá bom? O nosso programa é especial para você, nosso amigo ouvinte. Então, o programa O Farol no nosso canal lá no YouTube. Então, compartilha, deixa seu like, vai lá e realmente vai lá e também deixa um comentário do que você tem achado do nosso programa. Programa O Farol no canal no YouTube, tá bom? Então, eu vou agora falar para vocês, nosso amigo ouvinte. Hoje é segunda-feira e todas as segundas-feiras nós estamos falando de quem? De Abraão, né? A sua trajetória toda no início em Gênesis. Então, estamos agora falando sobre ele todas as segundas-feiras. Então, o nosso tema de hoje, eu vou falar para você, porque algumas pessoas se sentem abandonadas, esquecidas e invisíveis. E muitas se encontram como se estivesse encolhida no deserto.
Acreditam que podem até gritar, mas que nunca serão ouvidos por Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Para você, por que muitas pessoas se sentem abandonadas, esquecidas e invisíveis? Muitas se encontram como se estivessem encolhidas no deserto. Acreditam que podem até gritar, mas que nunca serão ouvidos por Deus. Então, deixa aqui a sua opinião de acordo com o nosso tema do dia de hoje. O programa Farol está no ar. Vem com a gente. Muito bem, vem com a gente sim. Nós vamos para uma reflexão. Só que eu estou sem informação que o meu computador desligou. Mas daqui a pouco volta a informação, tá bom? Tá certo. E aí vamos ver como é que vai ficar aqui para, como é que diz? Reconectar. Ok. Tá bom? Mas eu vou para a reflexão agora e daqui a pouco a gente vê como que vai ficar. Eu já tinha postado o nosso link que vai direto lá para o nosso canal no YouTube. Mas e o tema? O tema, já tinha postado também um tema. Que bom. Então vamos ver quando ligar aqui de volta. Tá bom? Mas vamos para a reflexão de hoje. E a reflexão de hoje diz o seguinte: as bonecas. As bonecas. Então vamos que vamos, quero ouvir. Vamos ver as bonecas? Um homem e uma mulher estavam casados por mais de 60 anos. Muito tempo, viu? Quanto? 60. Um homem e uma mulher estavam casados há 60 anos. Sim. A gente vai passar de 60, tá? Sim. Vamos lá. Eles tinham compartilhado tudo um com o outro. Sim. Eles tinham conversado sobre tudo. Eles não tinham um segredo entre eles, afora uma caixa de sapato que a mulher guardava em cima de um armário e tinha avisado ao marido que nunca abrisse aquela caixa e nem perguntasse o que havia nela. Peixe. Assim, por todos aqueles anos, ele nunca nem pensou sobre o que estaria naquela caixa de sapato. Mas um dia, a velhinha ficou muito doente e o médico falou que ela não sobreviveria. Visto isso, o velhinho tirou a caixa de cima do armário e a levou para perto da cama da mulher. Ela concordou que era a hora dele saber o que havia naquela caixa. Quando ele abriu a tal caixa, viu 2 bonecas de crochê e um pacote de dinheiro que totalizava R$95.000. Ele perguntou a ela o que aquilo significava. Ela explicou. Quando nós nos casamos, minha avó me disse que o segredo de um casamento feliz é nunca argumentar, brigar por nada. E se alguma vez eu ficasse com raiva de você, que eu ficasse quieta e fizesse uma boneca de crochê. O velhinho ficou tão emocionado que teve que conter as lágrimas enquanto pensava somente 2 bonecas preciosas estavam na caixa. Ela ficou com raiva de mim somente 2 vezes por todos esses anos de vida e amor. Claro que não. Querida, ele falou, você me explicou sobre as bonecas. Mas e esse dinheiro todo, de onde veio? Ela vendia as bonecas. Esse é o dinheiro que eu fiz com a venda das bonecas. Ai, meu Deus. Pai. Então, quantas vezes ela se zangou e ficou aborrecida e teve que se calar
Meu Deus, quanto dinheiro estava ali dentro. Só ficou aquelas duas, porque ela não tinha, estava bem idosa. Tinha que completar a quantidade para poder vender. Para vender. Oh, Deus, eu já tinha pegado ali. Quando você falou, eu já tinha pegado. O dinheiro é da venda das bonecas. Ah, por quê? Porque nós somos suscetíveis a se aborrecer. Às vezes não é intencional que o marido ou a esposa faz algo para se aborrecer. Sim. Mas às vezes a gente naquele dia não tá legal. Alguma coisa que se fala, a gente se aborrece. Então, eu tinha certeza que não seria 2 vezes em 60 anos. E isso nos deixa um grande ensinamento. Que ela falou que eu achei muito legal. Que a mãe disse, né? Não, nunca... Nunca argumentar nem brigar por nada. Por nada. Que, se argumentar, tudo bem. Mas, assim, o brigar por nada, eu gostei, né? Por argumentar, às vezes... Porque, às vezes, você vai argumentar e acaba brigando. Então, entendi por que não argumentar. Mas eu achei muito legal. Você vai e faça uma boneca, né? Quer dizer, o invés de você ficar se lamentando, se lamuriando, se acabando e batendo boca com seu marido por algo que vai ser passageiro, que vai... Então vai lá. Passar. Vai passar? Então vai lá, faça a sua boneca. Você vê que ele ficou emocionando, achando que nesses 60 anos só foi... Ela só se aborreceu 2 vezes. Oh, meu Deus, não, meu amigo. Claro que não. Mas é muito linda a história. Não, mas você vê, né? 60 anos. 60 anos. Quantas vezes houve o aborrecimento e ele nem soube. Sim, porque ela nunca expressou, ela nunca bateu boca, ela nunca o desrespeitou, ela guardou para si, né? E foi fazer aquilo que foi ensinado para ela. Faça sua boneca, né? Então, assim, é lindo, é lindo. É um ensinamento muito bonito. Às vezes você ficar batendo boca, ou até mesmo ficar guardando, porque nós mulheres temos esse defeito. Não é todas, mas a grande maioria das mulheres guardam as coisas que se passam nas suas caixinhas, né? A gente guarda muita coisa. Aí, tem um ano, aquilo que você me falou há tantos anos, aquilo que você me falou quando a gente tinha tanto tempo de casado, você esqueceu na nossa data de casamento de 2 anos atrás, já tem 20 anos de casado, tá ali. Com aquilo ali, remoendo. Então, quando você... O que você faz com aquilo? Você projeta aquilo em alguma coisa. Ela projetou nas bonecas. Em vez de ela ficar zangada, em vez de ela bater boca com o marido, ela ia fazer as bonecas para poder... Era uma forma de o quê? De liberar aquela raiva. E, às vezes, é muito importante. O que quer dizer isso? Não leve para o outro dia a sua ira. Não é que diz na palavra de Deus que você não deve... Como é? O sol se pôr. Diante da sua ira. Vocês dois são um em Deus. No casamento é algo muito necessário, é muito importante na vida na vida do outro. Um é muito importante na vida do outro. Quando você está zangado com aquela pessoa que é você, como você vai ficar, né? Então é importante você não guardar mágoa nem ressentimento. E não bater boca é algo que é um exercício. A gente aprende com o tempo. E você vê, né? Muito interessante. Eu amei. Muito interessante. Mas isso aí essa reflexão é engraçada. Não é questão da graça. É questão de que isso realmente acontece na vida de muitas pessoas. Mas tanto de uma parte quanto de outro, tanto da parte da mulher quanto da parte do homem, você vê que ele não percebeu, porque ela, quando se aborrecia, ela ia fazer as bonequinhas, ele nem percebia o quanto que ela já tinha feito, vendeu, mas o mais importante de tudo, 60 anos. Engraçado. Por isso que estava durando 60 anos. Que ela aprendeu como lidar, né? E engraçado, o que mais me deixa interessante é ela não ter gastado dinheiro. Ela não gastou dinheiro. Ela foi juntando. Eu achei muito interessante. Eu vou ler de novo essa reflexão, porque é pra gente refletir. E essa foi a reflexão de hoje. As bonecas. Tá bom? E o nosso tema de hoje, para você... Porque algumas pessoas se sentem abandonadas, esquecidas e invisíveis. Muitos se encontram como se estivessem
encolhidos no deserto. Acreditam que podem até gritar, mas que Deus nunca serão ouvidos por Deus. Mas que nunca serão ouvidos por Deus. Por quê? Então você vai participar, você vai colocar o seu comentário e certamente Deus vai nos abençoar. Com a gente aqui, o Angeval Faustino. Ele coloca: boa tarde, boa noite, meu grande amigo Angeval Faustino. Vem com a gente, que Deus abençoe o senhor e a família. Vem com a gente, Angeval. Deus abençoe. E com a gente também a Rose Lopes. E ela coloca: boa tarde, uma rosa. Eu acho que foi só para você. Oi, Rose, vem com a gente. Rose Lopes, vem com a gente. E com a gente também a nossa pró Gilcélia Silva. E ela diz assim: então ficou provado que ela se zangou muitas vezes. Bela reflexão. Verdade, pró Gilcélia. É isso mesmo, pró. Quem nunca, né? É engraçado que a pessoa tem que entender que no relacionamento vai existir algumas rusgas, alguns descontentamentos e tudo. Mas é como você reage diante daquela dificuldade, daquela adversidade. Né? Se você vai bater boca, se vai desrespeitar o seu marido ou a sua esposa, ou você vai fazer como essa mulher que foi tão sábia de pegar o ensinamento da sua mãe e fazer as bonecas. Olha, 95 mil, imagina, em 60 anos. Foi muita boneca. Imagina quantas vezes, viu? Pró Gilcélia Silva, vem com a gente! E com a gente também a Marialva Ferreira, e ela coloca: boa tarde, família abençoada. Marialva Ferreira, vem com a gente, Marialva. E com a gente também a Silvia Pereira, e ela coloca: boa tarde, boa tarde. Silvia Pereira, vem com a gente. Vem com a gente, Silvia. E com a gente também a Zorilda Trindade. Quanto e ela tempo? Coloca... quanto tempo. Silvia também, Zorilda. Bastante gente aí que tá voltando aí há bastante tempo. E ela coloca assim: oi, também estou. Está com a gente. Então vem com a gente, Zorilda Trindade. Vem com a gente, Zorilda. E que Deus abençoe a todos os que estão aqui colocando comentário. E também aqueles que não estão colocando comentário, mas que vêm com a gente também, todos os nossos amigos ouvintes. Que sempre estão com a gente. E Zorilda colocou assim: sumir, mas sempre ouço vocês. Saudades, viu? Eu sei disso. Eu sei que sempre está assistindo a programação. Muitas das vezes não está no ao vivo, mas sempre está acompanhando, tá bom? Que Deus abençoe, tá? Um grande abraço. Vamos ao nosso tema, meu povo, para você. Porque algumas pessoas se sentem abandonadas, esquecidas e invisíveis. Muitas se encontram como se estivessem encolhidos no deserto. Acreditam que podem até gritar, mas que nunca serão ouvidos por Deus. Por que será? Por que será? Muitas pessoas se sentem abandonadas, esquecidas e invisíveis. Muitas se encontram como se estivessem encolhidas no deserto. Acreditam que podem até gritar, mas que nunca serão ouvidos por Deus. Por que será isso? Você vai colocar o seu comentário e vai participar com a gente, tá bom? Pincelada. Hoje você começa. Deixa eu ver se alguém começa aí dando essas... tá bom. Né? Porque a gente começa nunca a pincelar. Quem sabe a pessoa se empolga aí e começa a responder aí com as suas opiniões. Mas eu posso dar minha pincelada sim. Alguém falou não, né? Então eu posso começar? Então vamos lá. Para você, porque muitas pessoas, algumas pessoas se sentem abandonadas, esquecidas e invisíveis. Muitas se encontram como se estivessem encolhidas no deserto, acreditam que podem até gritar, mas que nunca serão ouvidos por Deus. Por que as pessoas se sentem abandonadas, esquecidas e invisíveis? Que Deus nunca vai ouvir, que dá certo para todo mundo, mas nunca dá certo para mim. Tudo que eu faço dá errado. Parece que o mundo inteiro está contra mim. Eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, né? Que se sentem invisíveis. Tudo é para fulano, nada é para mim. Tudo acontece de bom para ciclano, nunca acontece nada de bom comigo. Então, muitas pessoas se veem dessa maneira, esquecidas por Deus. Mas, se a gente parar para pensar,
Deus não se esquece de ninguém. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu. Ele entregou o Senhor Jesus para que a gente tivesse vida, para que a gente pudesse ter salvação. E a gente se tornou, pelo sangue de Jesus, a gente se tornou, como é que eu posso dizer? Tem condição de ser salvos e ainda mais, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Nós fomos adotados por Deus, Deus nos adotou, né? E Deus vê todos nós, mas o problema não é Deus. O problema é essas pessoas que estão feridas pelo tempo, pelas pessoas. Elas estão decepcionadas, angustiadas e frustradas. E elas se sentem tão sozinhas que elas não se voltam para Deus. O problema não é Deus que não vê essas pessoas. São nós que não nos voltamos para Ele. Nós que não nos colocamos à sua inteira disposição. A gente que não verdadeiramente confia nele, não se coloca diante dele e pede ajuda. E outra, quando às vezes as pessoas pedem ajuda, elas querem ser ouvidas e alcançadas imediatamente. Somos imediatistas, queremos tudo para ontem, não temos paciência para buscar e esperar Deus nos escutar, Deus nos ouvir, Deus nos sarar, Deus nos transformar. Elas querem tudo do jeito dela, da forma dela, como ela quer. E quando a gente estava vivendo um momento difícil, se sentindo abandonadas, esquecidas, invisíveis, essa pessoa está muito machucada e ela quer tudo para ontem. Então, ela não sabe esperar e muitas vezes não estão sensíveis para ouvir a voz de Deus. Falei muita coisa, vou deixar você destrinchar aí um pouquinho. Não, muita coisa a gente vai estar destrinchando na mensagem. Com certeza. Então, conosco também aqui, olha, Joelso Soares, o nosso amigo índio. Olá, meu amigo, irmão, pastor Ed Carlos e minha cunhada. Quando estou aqui, eu vivo esse deve ser um momento lindo de bênçãos. Porém, quando não estou aqui, meus pensamentos estão em vocês. Família abençoada e 3 muques. Seu índio, vem com a gente! Seu índio, vem com a gente. Sempre, tá? Estando aqui ou não, viva esse momento lindo. Olha, para você... Porque algumas pessoas se sentem abandonadas. Tem gente que está falando fisicamente em meio a muitas pessoas e se sentem só. Diversas pessoas ao seu redor, elas se encontram sozinhas. Elas se sentem sozinhas. Elas se acham ali sozinhas. É como se não tivesse ninguém. Mas não é a presença de alguém que ela precisa. Ela está precisando da presença de Deus. Ela está sentindo um vazio, ela está se sentindo só, porque falta Deus na vida dessa pessoa. E diz mais o tema, esquecidas e invisíveis. Ela que se acha assim. Ela que se vê assim. Eu lembro do povo de Deus, quando aqueles espias foram avistar a terra, né, prometida. Quando eles voltaram, 2 somente diziam que realmente nós vamos tomar posse. Mas os outros, os 10, diziam, não, olha, não vai ser possível. Eles nos veem como gafanhotos. Eles vão nos devorar como pão. Agora eu pergunto, eles perguntaram para os homens daquela cidade, vem cá, vocês nos veem como? E eles disseram, nós vemos vocês como gafanhotos. Vê isso? Não, mas o medo deles fizeram ele ver, se veem dessa forma, e diziam que era assim. Então a mesma coisa a pessoa, ela que se vê desse jeito, não é Deus. Não são as demais pessoas que olham para ela e veem elas dessa forma. São elas que estão se vendo pela falta de Deus nelas. Então, esquecidas, invisíveis, muitos se encontram como se estivessem encolhidos no deserto. Muitos se encontram dessa forma, se veem dessa forma. Eles que se veem. Acreditam que podem até gritar, mas que nunca serão ouvidos por Deus. Quer dizer, por que a pessoa ela se vê dessa forma? Falta de Deus.
a falta da presença de Deus na vida dela. Tem pessoas que estão sós, tem pessoas que estão, sim, abandonadas, mas elas se sentem fortalecidas, elas não sentem falta de outras pessoas. Por quê? Porque tem Deus dentro de si. E a presença de Deus na vida delas as fortalece e não a faz ficar para baixo, não a faz ficar dessa forma que o tema fala. Porque então, Deus é o suficiente, né? Deus é o suficiente, é Deus que preenche a vida das pessoas, tá certo? Então essa foi a minha pincelada, tá bom? Nós vamos para a canção agora. Se vocês estão colocando no comentário, pode continuar no comentário. Quando voltarmos da canção, nós vamos ler o teu comentário e vamos entrar no Momento com Deus, que nós vamos postar aí, que é no livro de Gênesis 16. Como minha esposa sempre fala, nós estamos na segunda-feira falando sobre Abrão. E vamos falar um pouquinho mais sobre Abrão, tá certo? Então, vamos para a canção de hoje. Canção de hoje, Eu Me Entrego a Ti. Perdido no caminho sem direção, buscando redenção, uma nova missão. O peso do passado minha mão manchou, mas agora te ouvindo, meu coração mudou. Na escuridão ouvi tua voz, chamando-me para estar perto de ti. Com arrependimento clamo, Senhor, quero tua luz em mim, quero te servir. Eu me entrego a ti de todo o coração. Recebe minha alma com tua compaixão. Espírito Santo, vem me transformar. Renova minha vida, faz-me teu altar. Cada lágrima que cai é um clamor por um novo começo, teu infinito amor. Deixo para trás o que me afastou, abraço a tua graça que me resgatou. Na escuridão ouvi tua voz, chamando-me para estar perto de ti. Com arrependimento clamo, Senhor, quero tua luz em mim, quero te servir. Eu me entrego a ti de todo o coração. Recebe minha alma com tua compaixão. Espírito Santo, vem me transformar. Renova minha vida, faz-me teu altar. Quando a tempestade vir, eu temerei. Tua presença é meu abrigo, meu rei. Com fé renovada eu posso cantar. Espírito Santo, vem me guiar. Eu me entrego a ti de todo o coração. Recebe minha alma com tua compaixão. Espírito Santo, vem me transformar. Renova minha vida, faz-me teu altar. Na entrega encontro paz, teu amor que satisfaz. Espírito Santo, vem habitar. O ser é teu pra sempre te amar. Muito bem, 17 horas 47 minutos.
E estamos de volta com todos vocês. E agora dando continuidade ao Momento com Deus, que nós estamos falando toda segunda-feira. Nós estamos falando sobre Abrão. E hoje, Gênesis 16. Tá bom? Vamos acompanhar aí? E diz assim, logo no primeiro versículo: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Você vê, né? Eu queria que chegasse nessa parte. Foi? Porque, diz aí. Sara, ela não confiou em Deus. Sim. Ela culpou até aqui, ó. Deus não quer que eu tenha filhos. Então, vou te dar minha serva. Abrão também não confiou. E, engraçado, para pensar, tantas pessoas existiam com Abrão. Muitas pessoas existiam ali com Abrão. Por que foi uma egípcia e não uma pessoa do povo de Abraão? Por que uma egípcia? Porque eu paro para pensar porque já tinha um propósito na vida de Sara. Entendeu? Já tinha um propósito. Se fosse uma pessoa do povo de Abraão ali mesmo, para eles irem embora seria muito mais difícil. Porque depois que Agar vai embora com Ismael. Mas, enfim, eu acredito que Deus sabe de todas as coisas. Mas você vê que a confiança, que é algo, que é uma base em qualquer relacionamento, seja principalmente você com Deus, seja você com seu marido, você com seu filho, tudo na vida é uma base. Se não existia confiança, essa base não existindo, tudo desmorona. O que aconteceu com Sarai foi isso. Ela não confiava o bastante. A confiança faltou. A confiança também faltou em Abrão, porque ela também acabou ouvindo a sua esposa. Por que ele não pegou outras mulheres para se casar, continuou ficando com Sara, mas quando Sara falou sobre Agar, ele, naquele momento, ele não estava com a fé dele renovada, estruturada, fortalecida, e acabou ele dando ouvido à sua esposa e acabou coabitando com Agar e engravidando Agar. E quando Agar, que era uma simples serva, uma escrava que servia a Sara, se viu grávida, ela se viu ali numa oportunidade de deixar de ser escrava e ser quem? E ser a patroa. Ela não quis mais ficar como qualquer uma. Ela disse, não, agora a minha vida vai mudar. Agora eu vou ser vista. Agora eu vou ser aquela que vai dar o filho da promessa a Abraão. Então, eu não vou ser mais qualquer uma. Então, ela começou a maltratar sua senhora. Maltratar Sara. Porque tudo que estava sendo combinado entre as duas, naquele momento que ela engravidou, tudo caiu por terra. Porque ela se sentiu naquela situação, eu posso dar filhos. Eu tenho o poder. Quis ser senhora dela, né? Com certeza. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai:
a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Quando a pessoa não confia em Deus, na promessa que Deus tem para com a sua vida, faz tudo errado. Você vê que ela que errou, deu a serva para o marido, e ainda queria, agora começou a culpar o marido, querendo que ele fizesse alguma coisa contra a serva. E aí ele disse, não, vamos dizer assim, que você que criou essa situação. Eu te fiz aquilo que você me pediu. Agora você faz resolva. O problema não é meu, o problema é seu. E aí ela foi o quê? Agir pela insegurança, ela humilhou Agar. Tá errado? Tá errado. Mas também o que Agar fez com ela também está errado. Faltou com a palavra. Agar não agiu de uma forma correta com Sarai, e Sarai também se sentiu o quê? Insegura, porque para uma mulher que viveu tantos anos de um casamento e não pode dar um filho para o seu marido e ver uma serva dar aquilo que ela sempre sonhou, e essa serva não agir com a palavra, porque ela percebeu que aquela pessoa queria roubar o seu marido. Então, ela ao invés de pegar uma solução, ela criou um problema enorme por falta de confiar em Deus. Você vê, e o Abrão, por mais que ele ouvia a voz de Deus, mas naquele momento veio uma insegurança. Tanto essa insegurança que ele, como diz a palavra, anuiu, ou seja, ele aceitou, ele concordou, ele aceitou aquela palavra de Sarai e fez de acordo a palavra de Sarai, não a palavra de Deus. E todas as vezes que você faz algo, puxa, que aparentemente é inofensivo, puxa, maravilhoso isso aqui, ó, é o que vai resolver, mas não é a vontade de Deus. Então, como você falou, cria-se um novo problema. Eles tinham um problema. Com a atitude dela, criou-se outro problema. Muito pior. Ela ficou muito mais insegura. Ela achou que era a solução. É muito engraçado. Nós somos assim, seres humanos, né? A gente quer dar um jeitinho, achando que Deus está demorando. Como eu falei na minha pincelada, a gente quer tudo para ontem. Essa coisa de querer tudo ser resolvido do nosso tempo, do nosso jeito. Sempre, os seres humanos sempre foi assim. Ó, a época de Sarai já era assim. Ela achou que Deus estava demorando e quis dar um jeitinho. E o jeitinho que ela quis dar trouxe uma proporção gigantesca, um problema enorme para a vida dela, porque ela não esperou e não confiou na palavra de Deus. Muitas vezes somos assim. Tem uma palavra sobre a nossa vida. Deus diz, seja forte e corajoso, eu sou contigo, não temas, confie em mim, se apega a mim, busque que eu vou te abençoar, mas muitas vezes a gente quer dar um jeitinho. Deus está demorando. Não, o jeito de Deus não é o meu jeito. Vamos ver aqui, dar um jeitinho aqui para ver se a gente faz mais rápido, e sempre vai dar errado, porque Deus, ele é perfeito e ele sabe o tempo e a hora de nos abençoar. E diz assim, né? Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Você vê, tinha uma promessa. Tinha uma bênção para, não precisamente para ela, mas por ela estar gerando um filho de Abrão. Que era o pai, né?
da grande nação. Tinha uma promessa. Deus, ele não abandona ninguém, ele não esquece de ninguém. Ele tem um propósito para cada um de nós. Mas a gente tem que se encaixar nesse propósito. A gente tem que se submeter à vontade do Senhor. E muitas vezes é esse o problema. A gente não quer se submeter à vontade de Deus. A gente quer dar o jeitinho, a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma, achando que a gente sabe mais do que o Senhor. E por isso que muitas das vezes quebramos a cara. Porque a gente não quer esperar. Se Sara tivesse esperado, não teria tido esse problema tão gigantesco sobre a vida dela. Mas ela quis agir do jeito dela e, infelizmente, as proporções foram gigantescas. Ela veio a sofrer muito mais por conta da sua insegurança. E porque não deu ouvidos à voz de Deus. Aonde? 11? Peraí. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Bela-Iroi. Está entre Cádiz e Berede. Você vê que isso aconteceu e nós vemos na geografia. Eles, tanto Ismael, que gerou várias nações, que estão próximas também de Israel. Sim. E como disse que a mão será contra todos e todos contra ele, essas batalhas, essas guerras que tem de Israel e aqueles fronteira, que todos são descendentes de Ismael. Você vê, o nome dele foi Deus que escolheu. Deus disse que ele seria forte, ele contra todos, todos contra ele. E aí, mais interessante que eu acho aqui, que tem a ver com o nosso tema, aqui diz, cadê? Eu sou o Deus que te vê, cadê? Tá onde? Eu estou sem óculos. A luz, recebeste... 13, então 13. Ela invocou. Isso. Tu és o Deus que me vê. Quer dizer, Deus vê você, ele me vê, ele nos vê. Mas ela teve que invocá-lo, que buscá-lo, que confiar. Teve a parte dela também. O anjo veio, mas ela teve que confiar. Ela vai voltar para Sarai e se humilhar. Mas por que teve que se humilhar? Porque ela estava altiva, ela estava se achando, ela queria roubar o lugar da sua senhora, ela teve uma conduta errada, ela se posicionou de uma forma errônea, ela não era uma boa pessoa, ela queria roubar. E até o fim, por isso também que ela saiu da presença não ficou lá com Abraão depois que teve o filho, porque ela continuou com essa mesma conduta, querendo o lugar da sua senhora. Mas Deus teve misericórdia dela, Deus a viu, Deus sempre vai nos ver. A gente que tem que estar sensível a ouvir a voz dele e se prostrar e se voltar para ele, porque Deus, ele é fiel em todo o tempo. Justamente. E diz mais, né? Finalizando? 15, Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera, Agar, chamou-lhe Ismael. Não porque Abrão quis chamar, porque o próprio Deus já tinha falado, né? Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Se ele soubesse, não digo nem esperar, mas se ele soubesse confiar, porque muitas coisas protelou na vida de Abrão porque ele agiu de forma errada. Mas eu não sei, nas outras segundas-feiras que nós falamos, que Abrão, ele foi para o Egito e lá ele disse, não é minha esposa, é minha irmã. Sim. Aquelas coisas todas que aconteceram, os anos foram se passando e essas coisas impediam de Deus
se manifestar na vida dele. Então, os anos passaram. É o que acontece nos dias de hoje. Por que que muita coisa que eu sei que vai acontecer na minha vida ainda não aconteceu? Por que que eu sei, eu confio em Deus, eu creio nele? E por que que ainda isso eu creio e não aconteceu? Porque muitas das vezes nós nos distraímos, deixamos de obedecer à voz de Deus, agimos segundo a nossa própria vontade e a coisa vai sendo protelada. Se ele tivesse seguido fielmente como Deus falou, acredito que antes, muito antes, aquilo que Deus tinha prometido teria se cumprido na vida dele. Com certeza. E hoje, na nossa vida, da mesma maneira. A gente tem que permanecer. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vive em conexão. Por isso que é importante ler a Bíblia, orar, jejuar, se relacionar. Porque quando você está em conexão com o Espírito Santo, ali orando a Deus, buscando a Ele, você tem a força necessária para vencer os dias maus. Mas quando a gente só pensa em Deus nos dias maus, aí as coisas ficam mais complicadas. Porque as pessoas só querem um remédio quando está com dor de barriga. É assim que usa Deus. Só quer Deus, só lembra de Deus quando está passando por um deserto, um momento difícil. Por isso que diz assim, ó, encolhidas no deserto, o quê? Ali, ó, desesperada, esquecida ali. Por quê? Porque a pessoa não lembra de Deus antes. Quando está tudo bem, ora pouco ou nem ora, não lê a Bíblia, não busca, não clama, não se relaciona. Então, a nossa vida só vai ter um sentido quando a gente entender que o sentido da nossa vida sempre será o Senhor Jesus. Então, vamos dar sentido, vamos dar direção à nossa vida para que Deus venha nos abençoar, tá bom? Se você está nesse deserto, se você está como essa pessoa se sentindo invisível, se sentindo abandonada, esquecida, então eu te convido a falar com Deus. E se até Agar, que não era do povo de Deus, sim, quando Deus se lembrou dela? Sim. Ah, como assim? Ela não era, ela era egípcia. Ela nem confiava, ela confiava em outros deuses. Mas quando Deus a viu, e quando ela percebeu que Deus a viu, que Deus nunca deixou de vê-la, ele nunca deixou de ver ninguém, a vida dela foi transformada. Assim como a sua também será, tá bom? Então convido você para essa oração. Vamos fazer essa oração aí agora. E Deus, ele é conosco para nos abençoar. Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos e te exaltamos. E na tua presença, Senhor, pedimos, vem abençoar cada um dos teus servos, cada uma dessas pessoas, meu Pai, que se sentem abandonadas, que se sentem, meu Pai, invisíveis, que não está sendo vista pelo Senhor. Ó, meu Deus, que está sendo desprezado pelas pessoas. Mas, meu Deus, o Senhor tudo vê e o Senhor a vê. O Senhor está vendo essa pessoa, de repente encolhida lá no cantinho, de repente, meu Deus, se achando a pior de todas as pessoas do mundo. Mas o Senhor a vê. Então, meu Deus, vem em favor dessa pessoa agora. Vem em favor desse homem, dessa mulher agora. Para fazer possível, meu Deus, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Atender, ouvir. Se o Senhor ouviu e atendeu a Agar, uma egípcia, uma que não tinha, meu Deus, nenhuma comunhão contigo. Imagina essa pessoa, meu Deus, que agora, meu Pai, ora, mesmo dizendo, eu não sei nem que palavra dizer, mas estou aqui, meu Senhor, diante de Ti. Cumpre em mim a Tua vontade. Então, meu Deus, o Senhor conhece as necessidades dessa pessoa. Cumpre na vida dela. Ser a favor, meu Pai, dessa pessoa agora. Livra ela, traga o Teu livramento para a vida dessa pessoa e socorre ela. Espírito de Deus, eu determino a bênção do Senhor na vida dessa pessoa. Toma a vida dela, a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, desse rapaz, e abençoa a vida de todos, pois entregamos nas Tuas mãos, na certeza da Tua resposta e vitória, em um nome para a glória de Jesus. E todos os que creem
Eu digo amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora. E creia que o Deus que é todo poderoso, Ele está contigo para te abençoar. Ele é a tua vitória. Ele é a resposta que você precisa. E Ele traz para a tua vida a solução que você necessita, tá bom? Nós estamos chegando ao momento final do nosso programa. E como sempre a gente fala da nossa loja, o Farol Digital, personalizados, os serviços que nós prestamos todos os dias, nós estamos ali servindo. Quem nos conhece, vem nos visitar e sempre tem nos visitado quem nos conhece. E você que nos conhece, vem nos conhecer. Estamos aqui na cidade de São Félix, tá bom? E amanhã é terça-feira. A terça-feira da vida sentimental, terça-feira do amor, tá bom? Vamos estar falando sobre os deveres do homem e da mulher. Do homem e da mulher. No casamento. Tá bom? No casamento, tá certo? O nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, pegou o nosso programa já na metade, no final, pega o ao vivo, ou melhor, pega o que fica gravado para você assistir do início. E Deus ele vai te abençoar. Silvia Pereira disse amém, graças a Deus. Tá bom, gente? E um bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Faz você vencer.